Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Angeli e vim trazer uma reflexão sobre o que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu quero te desejar muita alegria, muita fé, esperança, que o amor de Deus sobeje na sua vida. O tema que eu trouxe hoje é a oração. Porque nós sabemos que nós precisamos orar, mas muitas vezes nós nos pegamos com muita dúvida a respeito da oração. Muitas vezes nós tentamos orar e não conseguimos. Então, por isso eu quero esclarecer algumas coisas sobre a oração. Eu vou ler um texto que está lá em Mateus, capítulo 6. Vou ler os versículos 7 e 8. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades antes que lhe o peçais. Às vezes nós olhamos para esse texto, especialmente para esse trecho aqui, ó. Porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades antes que lhe o peçais. E nós nos pegamos questionando, pois se Deus, onisciente, ele já sabe do que eu preciso, então por que eu preciso pedir para ele? Então não preciso orar. Por que então eu preciso orar? Eu já tive essa dúvida. E essa deve ser uma dúvida de muita gente. Então, eu queria te dizer que você precisa sim orar. Porque quando você ora, você está reconhecendo a sua total dependência de Deus. Nós temos um grande exemplo de que nós precisamos orar, primeiro lá em 1 Tessalonicenses 5,17, que diz, orai sem cessar, né? Que a Bíblia já manda a gente orar. E o outro exemplo é o próprio Senhor Jesus, que mesmo sendo Deus, durante o tempo que ele estava aqui na terra, ele se recolhia para orar. Ele orava ao Pai. A oração é simplesmente você ver o Senhor como seu Pai, você buscar a intimidade com Ele e você se entregar a Ele. Porque a palavra diz que o Espírito Santo intercede por nós. Então nós temos um ajudador na oração, que é o Espírito Santo. Nós precisamos orar sem cessar, como diz lá em Tessalonicenses. Porém, muitas vezes nós não damos a real importância à oração. Nós achamos que nós precisamos orar somente nos momentos de dificuldade, né? A gente tem sim que orar nos momentos de dificuldade, mas nós temos que ter, se a gente tiver uma rotina de oração, quando vierem as dificuldades, nós vamos ter muito menos dificuldade para lidar com aquelas dificuldades, porque Deus ele vai nos preparando à medida que nós vamos tendo relacionamento com Ele. Então, muitas vezes nós somos acometidos por problemas, dúvidas e momentos em que a gente não sabe o que fazer e nós às vezes nos envolvemos tanto com as coisas na resolução desses problemas que nós deixamos a oração para o último momento, como a oração como último recurso. Mas eu quero te dizer que a oração ela precisa ser a primeira coisa na sua vida, em todos os momentos, porque nós precisamos entender isso, que esse mundo real, esse mundo físico, ele só existe por causa do mundo espiritual. E tudo que acontece na nossa vida acontece paralelamente entre o mundo real e o mundo espiritual. E nós não podemos perder isso de vista. E o inimigo das nossas almas, o que ele quer é nos distrair para que a gente padeça. Só que a oração é a chave principal. A oração é a chave. Você tem a chave nas suas mãos. E você tem um Deus. Ele espera por você todos os dias por um momento de comunhão. Então, quando nós acordamos, nossa primeira ação no dia, ela tem que ser a oração.
A oração precisa ocupar na sua vida o primeiro lugar, porque o primeiro mandamento da lei de Deus já diz isso: amar a Deus sobre todas as coisas. Se você não dá a primícia da sua vida, do seu dia para Deus, como você pode dizer que Ele ocupa o primeiro lugar na sua vida? Porque quando nós levantamos e oramos, nosso dia começa diferente, porque nós estamos já confiando a Deus o controle daquele dia. Então, não deixe a oração para depois. Entenda que você precisa sim orar, porque Deus ele quer ver isso em você, ele busca em nós. Ele busca em nós uma atitude de reconhecimento da glória dele, da grandeza dele. Tiago capítulo 1, versículos 5 a 8. Se, porém, alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Olha o versículo 6. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O que isso aqui está nos dizendo? Que aquilo que nós pedimos a Deus, Ele dá, Ele concede. Mas Ele concede conforme a nossa fé. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Olha que comparação poderosa. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Então, a oração é a chave. Então, quando você chegar para orar, primeiro, não deixe o pecado te acusar. Entrega aos pés da cruz, que Ele vai te ajudar. Peça ajuda a Ele, reconheça que você precisa dEle para vencer todo o pecado. E peça com fé. Lembra da intercessão do Espírito Santo e da intercessão de Jesus. Porque a nossa oração, o Espírito Santo intercede por nós. E Jesus, como sacerdote, ele faz aquela oração de novo. Então, assim, nós somos ajudados quando nós nos chegamos para orar. Então, se você chegou para orar, né, e você não tem o que falar, fique em silêncio. Fiquei anos e anos pensando, com dificuldade de orar, porque eu achava que eu tinha que ter palavras bonitas, que eu tinha sempre que saber o que falar quando eu me chegava diante de Deus. Então, houve um momento, comecei a participar com mais frequência das reuniões de oração da minha igreja. E todas as vezes que eu chegava lá, às vezes realmente, como a reunião às vezes dura 1 hora, você tem 1 hora para orar, às vezes me faltavam palavras e eu começava a pensar assim, o que eu vou falar agora? O que eu vou falar? Então, com essa rotina minha, começou a acontecer o seguinte, às vezes eu orava, e aí começou a haver momentos em que eu fechava os meus olhos e Deus começava a falar o meu coração. O que eu sinto nesses momentos é muita vontade de chorar. Então, assim, às vezes a gente não entende, né, como que o Espírito Santo age na nossa vida. Essa vontade de chorar, esse toque que o Senhor dá lá no fundo do nosso coração, é o Espírito Santo falando conosco. Agora, por exemplo, nós estamos aí clamando pelo Brasil, né, para que o Senhor cure o mundo, não só o Brasil como o mundo. Nós temos sim que pontuar, ó Senhor, eu quero pedir que o Senhor faça isso, porque aí nós estamos reconhecendo que Ele pode fazer aquilo. Então, assim, aprenda também a nominar as suas petições. Fala, ó Deus, eu tô com dificuldade aqui para educar meu filho, para colocar uma rotina para o meu filho. Me ajuda, Senhor. E aí você vai ver que Ele trabalha por nós, Ele nos ouve, Ele atende as nossas orações, as menores coisas, nos mínimos detalhes. Porque o Senhor, Ele quer ouvir a nossa voz, Ele quer ter isso é ter intimidade com Deus. Que você não deixe de orar porque você não sabe orar.
dispõe o seu coração, chegue para orar com fé, que o Senhor vai falar com você. A oração não é um monólogo, a oração é um diálogo. E quando você chegar sem duvidar, a única coisa que o Senhor te pede é fé, é confiança, é que você chegue confiadamente ao trono da graça. E Ele vai fazer, porque sem oração não há milagres, sem oração não há avivamento. Não existe o cristianismo sem oração, porque o Senhor, Ele quer ouvir a nossa voz também. E a oração, ela anda junto com a leitura da palavra. Porque se nós pensarmos que nós precisamos só ler a Bíblia, nós estamos errados, enganados. Se nós pensarmos também que só precisamos só orar, estamos enganados. Se nós fizermos essas coisas somente uma separadamente, nós não vamos nos desenvolver, nós não vamos crescer na fé. É como se fosse um pássaro com uma asa só. Então, para você alçar altos voos em Deus, entender a mente de Deus, o que Ele tem, a vontade dEle, o propósito dEle para a sua vida, o que Ele quer de você, entender o que Ele diz na sua palavra, as promessas que Ele tem para a sua vida, você precisa criar uma rotina de oração e leitura da Bíblia. É uma coisa muito importante, nós temos que orar a palavra, porque a Bíblia diz que se nós pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, ele nos concede. Porque muitas vezes também nós oramos errado, porque nós oramos e a gente não busca a vontade de Deus e fica pedindo, pedindo, pedindo. Aí depois fala, Deus não atendeu minha oração. Por quê? Às vezes é porque aquilo ali não condiz com a vontade dele para sua vida. Às vezes vai ser uma coisa ruim que vai te fazer mal e Deus realmente não vai te dar. Porque Ele é o seu Pai, Ele te ama. Ele tem coisas maravilhosas para sua vida. Então, se você tiver uma rotina de leitura da palavra e oração, você vai conseguir crescer. Que o Espírito Santo esteja te ajudando, não apenas a ler a Bíblia, mas também a orar. Se esse vídeo te edificou, curta lá, compartilha, envia para mais pessoas, para que eles sejam edificados com a palavra de Deus. O Senhor continue nos abençoando. Até o próximo vídeo.